O povo está chegando aí, vamos ver. Aí. Deixa eu só parar de compartilhar essa tela aqui. Ok. Está aparecendo para vocês aí os participantes agora, correto? Isso. É a tela. Boa noite, né? É um prazer estar aqui reunido com todos vocês. Esse é o nosso terceiro webinar Minas-FAR. Desta vez, escolhemos aí o tema de intervenção em carótida, né, dos trials à prática. Nossos palestrantes desta noite, né, são dois profissionais com mais de 20 anos de experiência nesse tema. Né? É um prazer ter vocês aqui conosco para nos auxiliar com a experiência de vocês. Né? Doutor Alexandre Ulloa, neurocirurgião e neurointervencionista do Instituto Neurovascular de Belo Horizonte, né? E doutor Rogério Zenobi Darwish, neurologista e neuroradiologista intervencionista da Neurorad, também de Belo Horizonte. Né? Nosso muito obrigado por compartilharem conosco, né, um pouco aí da experiência de 20 anos, né? E muito obrigado a toda a audiência que está aqui conosco, nesse momento mais de 40 participantes. Né? Muito obrigado pelo interesse em nos apoiar nesse projeto que visa criar conteúdo de relevância, né, para a comunidade médica, com experiências de diversos profissionais. Né? Muito obrigado mesmo. Doutor Rogério, é com você. Vamos dar início. É isso aí, Humberto. Obrigado e agradecer também a Minas-FAR por fazer essa iniciativa. Né? O Humberto já está há tanto tempo no mercado, consolidado como um grande participante da indústria. E o objetivo, então, é podermos gerar conteúdo de relevância, foi isso que ele disse, então é muito importante isso. A gente... Um segundo. Todos vendo minha tela, ok? O som está ok também? Alexandre, fala ok? Tudo bem, está ótimo. Pode Beleza, ir. então. Ok. Então, criar esses conteúdos de relevância, né? O objetivo aí da Minas-FAR com esses simpósios é realmente divulgar, ver educação e discutir casos e assuntos que tenham relevância para o nosso dia a dia. Então, para ser um pouco irreverente, a gente vai começar com a prática e, posteriormente, o Alexandre vai falar dos trials, né? O objetivo aqui, trabalhamos então no Neurorad atualmente, e esses são os meus disclosures. A importância dentro da angioplastia de carótida, um tema às vezes relegado a segundo plano, mas que faz muito parte do nosso dia a dia, né? Então, sabemos a indicação do tratamento, é um ponto fundamental, a anatomia de acesso, o uso ou não dos sistemas de proteção cerebral, né? Situações complexas que a gente vivencia no dia a dia, os resultados e a eficácia desse tipo de tratamento. Então, quando a gente começou, a gente já tem uma estrada grande, o Alexandre vai falar sobre isso, por que a gente começou, quais são as indicações do tratamento da angioplastia de carótida. O tempo todo era dito que não funcionava e só posteriormente alguns grandes trials foram consolidando essa técnica como uma forma segura e eficaz de tratamento. O objetivo nosso é literalmente proteger a circulação intracraniana, proteger o paciente de um AVC. E por isso a gente tem que selecionar muito bem o paciente e tomar muito cuidado para que você não produza uma consequência maior, embora sabendo dos riscos. A gente sabe que a aterosclerose é uma situação extremamente complexa, ninguém ainda tem uma ideia geral, né, que
entenda completamente por que ela se forma, como ela se forma. Temos ideias interessantes sobre o endotélio ser mais heterogênico ou não. Então, isso começa lá atrás, com uma predisposição do próprio endotélio para ser formado, e na bifurcação da carótida parece que existe isso. Há, inclusive, vários fatores envolvidos na aterosclerose, na gene da aterosclerose. Há questionamento sobre o índice de colesterol ser importante ou não nessa gênese. Existe uma correlação. O processo inflamatório crônico desencadeado dentro da placa, ele é muito importante também no crescimento e na ruptura dessas lesões. Mas ainda falta muito para a gente entender por que isso tudo se forma. Então, é sempre importante, né, a gente seguir regras estritas e, ao mesmo tempo, ter uma visão aberta para o que possa acontecer. Eu fui muitas vezes em Poços de Caldas fazendo angioplastia de carótida, e essa aqui, para mim, é uma barraca do mercado que traduz a complexidade de uma placa aterosclerótica. Milhões de fatores envolvidos, várias coisas, e a gente não consegue entender muito bem cada uma dessas atuações. A anatomia de acesso é fundamental para a angioplastia de carótida, né? Você tem que, desde o seu acesso femoral, se você for para o femoral, um entendimento do arco aórtico, que hoje a gente pode fazer com angiorressonância, com angiotomografia, o acesso para os troncos supraórticos. Frequentemente você tem uma tortuosidade excessiva antes mesmo da placa. A própria lesão em si, então, é muito importante, né? Onde que ela vai, como ela vai se situar, e também ter uma atenção para o pós-lesão também. Frequentemente, você tem estruturas que te impedem com segurança de realizar essa angioplastia. A gente sabe que o arco aórtico ele vai modificando ao longo do tempo, né? Ficando mais alongado, mais tortuoso. Há uma tendência, então, muito grande para uma elevação do botão aórtico, e esse ângulo entre as artérias e o arco aórtico ficarem muito mais agudos e de muito mais difícil acesso. Isso tudo você pode avaliar antes e traçar uma estratégia para que não tenha intercorrências maiores nisso. O material que você vai usar depende muito da sua prática, depende muito do seu manejo com ele, da sua afinidade com esse tipo de material, desde catéter guia até bainhas hoje, bainhas retas, multipurpose, bainhas já com curvos pré-estabelecidos. Então, é importante que você tenha intimidade com o material para que você execute de forma rápida e segura o procedimento. Lá no início da experiência, eu determinei para mim qual era o tempo que eu tentaria um acesso, né? Claro que os materiais mudaram muito, hoje facilitou imensamente o acesso. Mas é importante que você entenda o seu limite para que você não prejudique o paciente. O tipo de stent que você vai utilizar também está relacionado com a sua habilidade, com a sua prática, né? Alguns stents têm uma vantagem um pouquinho maior do que a outra, cada um para a sua característica de lesão, mas uma gama enorme de materiais pode ser utilizada de acordo com a sua prática. E os sistemas de proteção, então, são muito importantes. Na verdade, a incidência de pequenas placas, né, de pequenos fragmentos que você vê no filtro, ela é muito pequena, mas isso certamente impactaria na sua prática hoje. Eu entendo que fazer angioplastia de carótida sem filtro de proteção não é uma boa técnica, tá? Embora alguns trabalhos já conseguiram mostrar que se pode fazer, mas você consegue evitar principalmente os êmbolos menores, né? Então, assim, acho que é uma coisa que a gente deve usar sempre. Então, esse achado aqui é um achado muito raro, né? Não é comum você achar isso, mas ele certamente impactaria na nossa prática. E tem sistemas que eu costumo dizer sempre isso, que a endarterectomia é uma cirurgia, quando realizada em mãos experientes, é uma cirurgia vascular profunda, mas ela é bem superficial, então ela tem um tipo de agressão não muito grave, como uma toracotomia, como uma, né, completamente diferente. Então, inventar técnicas muito complexas para resolver o problema talvez não seja a melhor forma. Quando a gente não tinha muito material, né, assim, a gente tinha um catéter guia, eu prefiro sempre fazer com catéter guia, né, é uma prática minha. Então, você pode utilizar acessos que sejam um pouco mais complexos, aqui, a origem única da braquicefálica com a carótida esquerda, era fácil entrar nesse segmento,
mas eu não tinha apoio para virar. Então, foi colocado um guia, foi colocado 2 guias, foi colocado 3 fio-guias hidrofílicos, aí sim o catéter guia subiu. Não é uma manobra difícil, mas é uma manobra que a gente, às vezes, não pensa muito, né? Associar fios-guias, e isso pode te ajudar no momento, pode te salvar numa dessas dificuldades. Hoje em dia, você tem catéteres especiais que consegue fazer isso, nessa época a gente não tinha. Como eu disse, você pode antever a dificuldade do arco apórtico, e uma técnica que hoje a gente usa até um pouco de mais rotineiramente, na época a gente não usava, isso aqui é 2005, se eu não me engano. Então, observe que a artéria subclava direita já vai direto para a carótida esquerda, e nós fizemos acesso braquial, não era comum acesso radial naquela época, por causa do calibre. Hoje a gente faz acesso radial com o Neuromax, sem problema algum. E foi feita, então, a angioplastia, você passa pela esquerda e subclave direita, carótida esquerda, e faz angioplastia sem nenhum problema. Então, é uma alternativa que você tem que pensar sempre também, principalmente para a carótida esquerda, se ela sair de frente para o tronco braquicefálico. Avaliar sempre algumas placas, né? Assim, a placa muito hipotransparente e que em momento algum você consegue observar uma passagem de contraste simétrico no interior dela, ela pode trazer muitos riscos. Essa é uma placa, observe que existe trombo no interior dela, é uma estrutura muito densa, então a passagem do sistema de proteção, ela certamente pode levar ao comprometimento aí com uma embolia desnecessária. Nesse tipo de paciente, eu geralmente encaminho para a cirurgia. Já fiz alguns casos com sistemas de bloqueio de fluxo, mas não é muito a minha prática. Observar que a bifurcação carotídea é extremamente tortuosa, a placa é longa nesse segmento daqui. Se você passar com um stent, se você forçar nesse segmento aqui, possivelmente se você vai jogar essa curva para cima, você vai tirar uma obstrução daqui e talvez jogar ela mais superiormente, isso pode trazer complicações para você. E essa artéria redundante, ela é super auxiliar ao cirurgião. Então, quanto mais carótida está sobrando, mais fácil para ele abrir, mais fácil para ele costurar, ele faz como se fosse um PET com essa carótida. Então, para mim, essa é uma indicação de você encaminhar o paciente para a cirurgia. A presença de trombo no interior da placa, se for de forma aguda, você pode optar por uma cirurgia, o mesmo sistema de reversão de fluxo, mas se for de forma crônica, você pode tentar passar por ele. Nesse caso, que era uma placa aguda, com uma isquemia cerebral recente, e a gente encaminhou o paciente para a cirurgia. Esse caso foi dessa semana, eu trouxe porque ele é interessante. O paciente tinha uma fibrilação atrial e teve 3 episódios de AIT, com uma afasia rápida e paresia do membro superior direito, em uso de xarelto, porque ele tinha uma FA. Foi encaminhado para a cirurgia, o cirurgião considerou que a lesão era muito baixa e que ele teria que clipar a carótida comum numa posição muito, muito inferior, talvez abaixo de T1, o que seria praticamente uma esternotomia. E perguntou se a gente não poderia fazer uma angioplastia. Você pode discutir se você faz uma trombectomia, você pode discutir se você aspira isso daqui, e o paciente estava muito bem, o paciente de 85 anos. A minha ideia inicial, como o trombo está aderido na placa, provavelmente aqui é uma placa rasa, mais longa, e que rompeu, aqui está um trombo, era dar uma dupla antiagregação para ele, ou mesmo associar aspirina e observar o que ia acontecer. Mas eu achei temerário, e optamos por fazer uma angioplastia, talvez só colocar o stent aqui, cobrindo esse trombo, para que ele não migrasse. Havia um ponto de passagem aqui, a gente poderia pensar em fazer reversão de fluxo, poderia pensar em fechar a carótida e aspirar isso. E foi dado, então, aspirina e clopidogrel para esse paciente. E 4 dias depois, era esse o resultado, ainda tinha um pouquinho do trombo aqui, muito pequenininho, o paciente ainda assintomático, e nós não fizemos absolutamente nada. Está aqui a angiografia dele do último dia, que o trombo poderia ter soltado e ocluído algum ramo, mesmo que de forma sintomática. Então, o caso se resolveu com aspirina e clopidogrel. Casos bem antigos, que a gente, às vezes, tinha dúvida se conseguia passar ou não o sistema de proteção. Então, alguns sistemas eles são mais longos, você não consegue, você tem que ir bem mais distal com ele, e esse daqui conseguiu fazer essa angioplastia, desculpa. Esse é um paciente que apresentava suboclusão bilateral, estenoses graves de carótida, e ele foi para a cirurgia para tratar a carótida esquerda, essa aqui é a carótida esquerda,
Ele ficou com o pescoço virado o tempo todo na cirurgia, o cirurgião não conseguiu tratar essa artéria, terminou ocluindo esse vaso e ele ainda fez um AVC contralateral, porque ficou de pescoço em posição virada o tempo todo. Algum tempo depois, cerca de 6 anos, ele já tinha uma sequela, um distúrbio cognitivo leve, e começou a desenvolver déficits transitórios. Aí foi que ele procurou a gente novamente. Ele tinha a carótida esquerda basicamente do mesmo jeito, com trombo nesse segmento, preenchendo pouco o lado esquerdo e uma revascularização insuficiente desse lado esquerdo. A gente não tinha naquela época o sistema de reversão de fluxo e a ideia foi passar de forma muito devagar nesse segmento. O sistema de proteção não subiu, fizemos uma pequena dilatação aqui, não, desculpa, ele subiu sim, está aqui o filtro, fizemos uma pequena dilatação e conseguimos um resultado final muito satisfatório. Essas artérias que ficam subocluídas muito tempo, elas são extremamente reativas, né? Então tem que tomar cuidado, né? Qualquer coisa que você faz produz espasmo, e aqui a circulação depois com melhora dos déficits do paciente. No caso da oclusão contralateral de carótida, a melhor técnica é realmente a angioplastia, ou seja, o tempo que você usa, que você fica com o vaso fechado são segundos, né? Isso dá pouquíssima repercussão no paciente. Então, é uma característica que supere muito a endarterectomia sobre esse aspecto. Outras oclusões podem estar associadas, né? Então você tem que avaliar sempre a circulação toda intracraniana, oclusão braquicefálica, oclusão de vertebral com circulação colateral. Uma estenose aqui que não era muito grave, que era moderada, mas eu julguei que naquela época nós trataríamos, e já faz um bom tempo. Hoje eu não tenho certeza se trataria ou não, ainda mais que ela vascularizava principalmente a artéria cerebral média. E foi feito, o detalhe é que eu não consegui passar com filtro, em hipótese alguma, por essa tortuosidade daqui, e foi feita uma angioplastia sem sistema de proteção. Como era uma placa pequena, lisa, não muito irregular e não ulcerada, isso foi suficiente, o paciente evoluiu muito bem. Essa outra placa foi mais ou menos contemporânea, eu pensei que não conseguiria passar novamente nesse loop, mas o sistema de proteção passou, e foi extremamente adequado, e a gente conseguiu fazer a angioplastia. Esse é um caso recente, que teve um AIT, foi ao cardiologista. E o cardiologista solicitou um Doppler que demonstrou, então, um segmento móvel, uma placa móvel no interior da carótida. E o curioso desse caso é que você praticamente não vê nenhuma obstrução significativa, mas você vê nitidamente o fragmento móvel balançando no interior dessa placa. Vocês vão observar aqui que durante a angioplastia a placa não era estenosante de forma significativa, e a colocação do stent fixou esse segmento móvel e o paciente saiu super bem. Sempre avaliar a circulação colateral a nível intracraniano, então uma estenose grave de carótida. Quando a gente fez a angiografia dela, a paciente tinha oclusão da artéria cerebral média esquerda com circulação colateral, tanto a via posterior quanto a anterior, assim como a oclusão da cerebral média contralateral. Então, era uma paciente com contraindicação absoluta da endarterectomia, foi submetida à angioplastia sem intercorrência. Então, é muito importante você, diante de placas muito densas, né, extremamente obstrutivas, encontrar um pequeno segmento onde você possa passar e, a partir daí, realizar a sua angioplastia com sucesso. Nunca forçar muito, né? Se você vê que não tem condição de passar, então é preferível você não continuar com isso. Uma técnica, quando você tem uma estenose muito grave e o sistema de proteção não passa, você passa um fio 0,14 lateral, recua o sistema de proteção, faz uma pequena dilatação com balão de 1,5, com balão de 2 no máximo, depois segue com o sistema de proteção e realiza a angioplastia sem maiores problemas. Esse foi um dos primeiros casos que a gente realizou, numa fase bem aguda. O paciente tinha 2, 3 dias tinha 1 semana e meia de ictus, e a placa era extremamente complexa, né? Rota praticamente, mas com o sistema de proteção você consegue fazer isso sem maiores problemas.
e ele apresentava uma lesão semelhante, bilateral, porque ele era acompanhado pelo cardiologista há alguns anos com uma estenose bilateral de 60% e ulcerada. Nós terminamos por tratar essa placa também com medo de que ela sofresse uma ruptura também. Um dos aspectos que já nos ocorreu, né, você faz uma série de angiográfica de controle antes de retirar o filtro. Eu fiz uma retirada precoce de filtro, observa um pequeno coágulozinho preso no stent, e com essa retirada, esse coágulo migrou e o paciente fez um déficit. Então, sempre após a angioplastia, séries angiográficas cuidadosas, para ver se está tudo ok, aí sim se retira o sistema. Essa foi uma das vezes que eu usei o sistema de reversão de fluxo. Observa que a carótida está extremamente obstruída, o paciente tinha uma lesão bilateral como essa, mas a carótida está hipoplásica, tinha bastante circulação colateral pelas vertebrais. Esse caso é interessante, que ele tem uns 12 anos e o paciente não tratou o outro lado, a artéria se mantém aberta e ele não teve nenhum evento do outro lado. Então, há que se pensar sobre a clínica desse paciente. Então, foi realizada então, a angioplastia com o sistema de... Está aqui a lesão à esquerda, com o sistema de reversão de fluxo. Confesso que não me senti muito confortável. Eu utilizo a angioplastia toda com o roadmap, às vezes ela pode te trazer alguma surpresa. E foi colocado um sistema coronário, já que o stent coronário, já que o stent de carótida era muito grande, não dava para ser colocado nessa artéria assim tão pequena. Então foi a nossa opção. E esse vaso ficou aberto, ele hiperplasiou, ele aumentou, ele remodelou e está bem. Tivemos também a oportunidade de tratar uma lesão complexa de carótida, né? Então você vê um aneurisma aterosclerótico enorme, como que algo fusiforme, com quase 2 centímetros de diâmetro. A opção foi colocar, então, um stent recoberto, um all stent recoberto, está aqui. O problema é que a bainha dele é 11, né? Então é um sistema muito pesado. Foi feito e tinha uma pequena área faltando um ramo aqui, mas o paciente não tinha déficit evidente. Como ele já tinha um AVC pregresso, eu fiquei na dúvida se isso daqui era anterior ao procedimento, já que o paciente estava praticamente assintomático. Uma carótida fechada, usualmente a gente não abre. Isso foi numa fase aguda, o paciente com 2 horas e meia de evolução, o neurologista insistindo para que fizéssemos algo. Está aqui a carótida fechada, eu fiz com catéter 5F 15 a 20 miligramas de actilise. A artéria foi abrindo. Aqui a carótida se abriu. Na época não existia trombectomia, a gente fazia actilise intraarterial. Fizemos então uma angioplastia com stent coronário, já que era fase aguda, não tinha material, não tinha nada. Fizemos actilise nesse ramo daqui. Aqui o cateterismo super seletivo. E esse é o resultado final. Como nós fizemos angioplastia com stent coronário, ele pode amassar, isso não é uma frequência muito grande, mas ele pode sofrer compressão, né? Nós deixamos o paciente internado 2 semanas com um colar e, posteriormente, realizamos uma angioplastia normal de carótida com stent carotídeo e ficou tudo certo. O paciente recuperou-se muito bem. Um detalhe importante, lesões muito longas no segmento da carótida interna, ter bastante atenção que elas são muito macias, essas placas. Elas são um pouco diferentes das placas que se situam no bulbo carotídeo, que são mais fibroelásticas, fibrocálcicas. Essa aqui é uma placa bem macia. Então, eu tenho por hábito não dilatar muito essas placas por causa de fragmentação da mesma e embolia. Tá? Então, você observa com uma pequena pré-dilatação, e essa foi a primeira vez que eu observei já a ruptura com o contraste entrando no interior da placa. Então, a gente deve sempre ter atenção. Quando isso acontece, você deve colocar o stent o mais rápido possível, né, para não permitir essa dissecção da placa, para que ela possa aumentar. Esse caso eu estava fazendo e com o material todo conferido, tudo certo. Era um hospital que eu trabalhava com frequência, todo o material. Quando eu pedi o stent, esqueceram de levar o stent. Eu tive que esperar e rapidamente, se não me engano, foi o próprio Humberto que mandou entregar o stent rapidamente. Em 15 minutos o stent estava no hospital. Mas o curioso é que nos fez aprender um fato: após a dilatação, essa placa sofreu uma ruptura. Essa placa sofreu uma ruptura e foi progressivamente aumentando essa dissecção para o interior da placa. E eu observando aquilo sem o stent.
Aí depois colocamos o stent e deu tudo certo. Então, realmente um dos mecanismos da angioplastia. Então, essa nossa história nesse tempo todo, a gente variou muito o número de angioplastia ao longo do tempo, a gente não sabe muito bem por quê. Certamente começamos a tratar os pacientes que tinham lesões de 70%, sempre pacientes que fossem sintomáticos ou lesões que a gente julgava que tinham algum risco. Mas ao longo do tempo nós fomos mudando muito e tratando lesões sempre cada vez mais superiores a 75%, 80%, ou lesões que fossem sintomáticas e que tivesse um aspecto muito irregular, ulcerado ou com trombo no seu interior. Então, cada vez mais fomos tratando lesões só mais graves e tratando conservadoramente os pacientes com estenose de 70%. Então, tivemos uma casuística até 2018 de 864 pacientes, com uma incidência de 3,2% de AVC menor e 0,86% de AVC maior, com 3 óbitos, um total de 4,7%. Em 11 pacientes, a gente não conseguiu realizar a angioplastia, e isso varia demais, porque o material no começo era muito mais diferente, muito mais robusto. Isso mudou muito. E fazendo um levantamento rápido de 2019 e 2018, fizemos, então, 45 casos, sendo que 2 desses casos foi de carótida comum, então a gente não entra na classificação de bifurcação carotídea, mas com uma incidência de sucesso de realização do procedimento de 97,7%. Em apenas um caso, que tinha uma suboclusão da carótida, nós começamos a passar o sistema de proteção e estava um pouco difícil. Nas primeiras tentativas, a carótida ocluiu e, após essa oclusão, nós paramos, interrompemos, a paciente ficou muito bem e já tinha uma suboclusão do vaso, não aconteceu nada. Desses 42 casos, então, que nós fizemos, a morbidade foi de 2,2% de uma única paciente que apresentou, eu nunca tinha tido uma complicação dessa, uma isquemia da artéria central da retina, que é o sintoma mais comum da suboclusão de carótida. Então, ela teve essa isquemia, nós fizemos um tratamento, a angiografia estava muito bem, então era certamente um fragmento de placa, não fizemos actilise nem nada, pensando que poderia ser fragmento de placa, não ia adiantar muito. Ela tinha acabado de fazer uma angioplastia e ela recuperou a visão perifericamente. E 0 de mortalidade nesses últimos 2 anos. Salientando que a maioria desses pacientes, as lesões eram superiores a 85%. Um dos aspectos importantes para conhecer a circulação colateral por vaso-vasório, que pode mimetizar, então, uma estenose, uma suboclusão. Nós tivemos a possibilidade de publicar esse artigo com 9 casos, provavelmente a maior série da literatura. Então, o que você observa, então você tem, isso é uma obstrução de carótida, mas você tem que tomar cuidado, porque observe que a artéria é toda rendilhada, não só nesse aspecto, mas observe que no segmento pós-petroso, pré-cavernoso, ela tem vários, como se fossem tunelizados, né, como se fossem vários canalículos tunelizados. Se você olhar a placa mais de perto, você pode ter uma revascularização por dentro da placa, você pode ter uma revascularização por dentro de tronco, ou principalmente circulação colateral associada à faringe ascendente, que contribui muito para esse aspecto. Esse é um dos casos que a paciente apresentou uma pequena isquemia cerebral, oclusão da carótida, em 1996. Fazendo controle de Doppler, foi identificado cerca de 1 ano depois um pequeno fluxo, foi feita uma angiorressonância, que suspeitou de alguma alteração. Quando foi para a angiografia, esse era o aspecto, está aqui a artéria. A revascularização da carótida interna, observa os vasos serpiginosos, então você não sabe mais se isso é carótida interna ou se isso é circulação colateral da faringe ascendente. Então, certamente, você não deve realizar um procedimento nesse tipo de vaso, que a gente não sabe o comportamento dele. Então, esse é um outro caso. Às vezes, a gente, olhando rapidamente a lesão em perfil, você vê só a carótida interna ocluída, mas toda vez que a carótida interna oclui-se no segmento inicial, ela desaparece. Se ela persistiu, existe algum vaso saindo aqui. Num close maior, observe, então, uma circulação através de vasa-vasórum, e a gente não deve mexer com isso, mas é importante reconhecer, né? Esse é um outro caso. E esse é um caso que não é nosso, onde colocaram um stent. Eu pedi autorização para mostrar o caso, o procedimento foi ok, foi tudo bem.
mas só para saber que não sei se isso aqui é efetivo, qual é o risco que a gente corre nisso daqui. Então, você observa aquele mesmo aspecto daquela artéria que eu mostrei anteriormente. E outros pontos, né, sequenciais de estenose que podem ocorrer. Esse é um paciente com zumbido no ouvido esquerdo, e o único lugar que ele tinha aterosclerose era nesse segmento. Fizemos só uma angioplastia com balão e o paciente ficou muito bem. Um aspecto muito importante, como a gente trabalha sempre com pacientes mais idosos, é entender que o paciente tem uma microangiopatia intracraniana, né, então, a nível cerebral, e que esses pacientes estão expostos a muito mais riscos. Então, se realmente você tem indicação de fazer a angioplastia de carótide, você deve fazer, salientando que o risco do paciente é um risco muito maior, né? Eu tive apenas 2 casos disso. Observe que o paciente fizemos uma angioplastia, o paciente estava ótimo, angioplastia sem intercorrência nenhuma. De repente, o paciente fica afásica, hemiplégica, comatosa, e cerca de 1 hora depois você observa um edema cerebral difuso, né? Isso hoje em dia já é descrito, é uma reação tóxica, a gente não sabe se é microembolia, contraste, doença microvascular associada e que leva a um processo inflamatório difuso. Não é necessariamente uma isquemia, porque você observa, se você olhar bem, você vê um edema, todos os giros estão edemaciados e é muito precoce, né? Não é uma área isquêmica. E a gente põe no CTI, controla a pressão do paciente e, por via das dúvidas, faz corticoide. Não sei se funciona muito bem. A paciente recuperou muito, ela tem uma discretíssima, às vezes, dificuldade de encontrar uma palavra, mas a fala dela é fluente. Eu só observo que não há muita diferença do hemisfério para o outro após o procedimento, né? Então, ter sempre atenção para isso. Então, para que a gente possa fazer esses procedimentos com cada vez mais segurança, entender a patologia, né? Anatomia de acesso, anatomia da placa, né? O risco que o paciente apresenta com a nossa manipulação e o entendimento importante da circulação colateral que vai te ajudar ou não nesse procedimento. Era isso que eu queria dizer. Obrigado a todos. Doutor Rogério, muito obrigado. É muito interessante, uma diversidade enorme de casos. Parabéns, e desafios. Legal. Né? Muito bom mesmo. Eu aproveito a ocasião para informar que nós podemos usar o chat, né, de bate-papo para perguntas, e no final a gente vai colocar as perguntas aqui para que os palestrantes possam responder, né? Agora a gente passa para o doutor Alexandre Olhoa. Com você, doutor Alexandre. Muito obrigado pelo convite a toda a equipe da Minasfar. Parabéns, Rogério, pela apresentação. E vamos falar um pouco sobre os trials, o que nós vamos poder fazer em relação ao tratamento desses pacientes. Um minuto só, por favor. Bom, muito obrigado pelo convite. Vamos começar a falar. Agradecer a presença de todos e a Minasfar por organizar esse webinar. É um prazer sempre conversar com o Rogério, com tanta experiência em carótide, um dos caras um dos médicos que mais têm experiência no país em relação à angioplastia de carótide, sem dúvida. Bom, quando a gente vai falar de angioplastia de carótide, é sempre importante a gente entender que nós temos algumas divisões e que nós temos que entender isso muito bem, principalmente em relação aos trials. É a área. E o principal trial moderno que nós temos é o CREST. Então, nós vamos dividir antes e após o CREST a influência do CREST na nossa prática diária. Eu queria agradecer a minha equipe, né, e parabenizar o Dr. Marco Túlio Rezende pelo seu título de doutorado esse mês, que se juntou ao Felipe, os dois são PhD agora, e que servir de exemplo para os mais novos aí, que realmente vale a pena
aprofundar na neuroradiologia intervencionista, que é uma especialidade que nós todos gostamos muito e de muito valor para a sociedade. Eu sempre que vou falar de AVC, eu gosto de lembrar de carótida. Eu gosto de lembrar primeiro que quando fala de carótida, de AVC, a gente fala de carótida, a gente fala de AVC, a gente fala de cérebro, a gente fala de morte, e a gente fala da doença aterosclerótica associada. Quando a gente fala de mundo hoje, lembrar que o AVC é a causa número 1 de morbimortalidade no mundo e a causa número 2 de mortalidade separadamente no mundo, e é responsável por uma morte a cada 6 segundos no mundo. Então, vocês veem que realmente é um problema de saúde pública mundial, o AVC. Quando a gente vai estudar países com índices estatísticos mais bem definidos e melhores, a gente sempre lembra dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o AVC é a terceira causa de morte, e nos Estados Unidos acontecem 750 mil AVCs por ano. 200 mil mortes relacionadas ao AVC por ano, e 16% dos AVCs nos Estados Unidos têm como causa o vaso, grandes vasos. E desses grandes vasos, 8% o AVC origina-se da artéria carótida interna a nível cervical. Então, vocês veem que entender e tratar corretamente, ou com cirurgia, ou com medicamento, a doença da carótida cervical é muito importante, porque é uma das causas preveníveis e tratáveis de AVC no nosso meio. Quando a gente fala de Brasil, a gente assusta muito com a estatística no Brasil do acidente vascular cerebral. O Brasil é o país com mais morbimortalidade na América do Sul, e no Brasil, o AVC, quando junta morbidade e mortalidade, é o número 1 de mortalidade no país. Isoladamente, é o número 2 de mortalidade. O AVC é responsável pela segunda maior causa de mortalidade no Brasil. Se você juntar 10 anos consecutivos, é número 1 também causa de mortalidade. Aproximadamente 100 mil mortes ano no Brasil estão relacionadas com AVC. É a causa número 1 de aposentadoria das doenças, e é responsável, está em terceiro lugar quando a gente pensa em internação hospitalar, principalmente em reinternação. Perde para parto e doenças respiratórias. Então, você vê a importância de se entender e tratar o AVC num país igual o Brasil. Quando a gente fala da parte de prevenção, sabe que 8% dos AVCs está relacionado com a carótida, nós temos que lembrar que o grau de estenose da carótida ele é diretamente relacionado a risco de AVC. Quando você vê pacientes sintomáticos com lesões graves, veio para você ver, quando você tem variando de 50% até 99%, até zero, vocês veem que quanto maior a estenose, maior o risco de AVC. Pacientes que já tiveram um AVC e têm estenose de carótida. Pacientes assintomáticos com lesão de carótida, a incidência é menor. E muitas vezes lembrar também que isso é um caso difícil de explicar, por isso que a gente tem tanta crítica ao tratamento da carótida em pacientes assintomáticos, que muitas vezes a causa do AVC no paciente com a lesão de carótida, que vai ter o primeiro AVC, ele era assintomático previamente, aproximadamente de 40% a 30% das causas não estão relacionadas à estenose de carótida, e sim a um infarto lacunar, mesmo um AVC embólico. Então, quando se vai tratar um paciente assintomático, nós temos que ter muita certeza que vai ser que o tratamento vai trazer benefícios para ele em relação ao tratamento clínico. Bom, como que nós começamos a tratar as carótidas? Na década de 90, nós tivemos dois trials muito importantes. Que foram o NACET e o European Carotid Stroke Trial, o ECST. Esses dois trials foram muito bem desenhados, eles compararam o benefício de se tratar pacientes sintomáticos de lesão de carótida, principalmente pacientes entre 70% e 99%, tratamento com endarterectomia versus tratamento clínico. Olha o resultado espetacular, né? Que, inclusive, por muito tempo, não conseguiu se reproduzir em outros trials, mesmo mais modernamente, o resultado que nós tivemos com esses dois trials. E o resultado permaneceu por muito tempo mesmo. E mudou a ideia de tratamento. A partir do NACET e do ST, o tratamento de carótida de paciente sintomático passou uma regra.
né? Culminou com o statement da American Heart Association sobre indicação de tratamento de pacientes sintomáticos. Pacientes que têm lesão acima de 70% são sintomáticos, ou que têm os 50% em arteriografia, eles se beneficiam muito do tratamento com endarterectomia, tá? Desde que a mortalidade do cirurgião seja abaixo de 6%. Ou seja, você precisa de um cirurgião experiente. Uma das coisas importantes do NASCET e do SCT é que eles escolheram muito bem os cirurgiões que fizeram parte do trial para chegar a esse resultado. Bom, quando a gente vai para pacientes assintomáticos, o que a gente faz com pacientes assintomáticos? O ACAS e o ACST mostraram que pacientes assintomáticos acima de 60%, eles têm um índice de AVC pós-operatório abaixo ou próximo de 3%. Então, é um índice muito baixo e que mostrou nos pacientes que pacientes bem selecionados, assintomáticos, com lesão acima de 60%, poderiam ser tratados por cirurgia por endarterectomia. É difícil, para a época, se ter um resultado desse. A gente só conseguiu esse resultado por quê? Porque, novamente, eram cirurgiões extremamente bem treinados e pacientes muito bem selecionados. Então, o statement da American Heart Association sobre pacientes assintomáticos foi o seguinte: você deveria tratar pacientes assintomáticos com lesão de mais de 60%, desde que esse paciente não tivesse um risco muito grande de outras doenças e que o resultado cirúrgico fosse risco abaixo de 3%. Ou seja, a equipe que fosse tratar um paciente com lesão assintomática, ela tinha que ter um histórico de lesão abaixo de 3%. Muito poucas pessoas têm isso, né, gente? A gente tem que ver. E mesmo hoje, o tratamento do paciente assintomático ele é muito crítico. Nós vamos falar sobre isso aí mais para frente no CREST. Bom, como é que chegou esse resultado? Como eu falei para vocês, indiscutivelmente, nós chegamos nesses resultados por conta de uma seleção bem feita, né? Seleção bem feita. Não, nem tanto dos cirurgiões quanto dos pacientes. O pessoal do ACAS e do NASCET escolheram pacientes que tinham lesão de carótida, né? Eles praticamente não tinham comorbidades, né? Ou seja, foram 2 trials feitos para darem certo, né? Você vê que as comorbidades que eles eram, que os pacientes não podiam ser selecionados, eram excluídos, praticamente retira a maioria dos pacientes que a gente vê no dia a dia nosso. Então, foi o trial para dar certo. Eu não critico eles nisso, eu bato palma. Acho que era uma fase que a gente tinha que realmente escolher pacientes que tinham condições de ser submetidos com bom resultado, né? Fizeram isso muito bem feito. É isso que eu falo. Na verdade, eles não escolheram os pacientes, né? Eles escolheram o paciente perfeito, né? Com pouca morbidade, o paciente tinha uma lesão só de carótida, não tinha lesão contralateral, não tinha doença cardíaca grave, não tinha história prévia de AVC grave, pacientes perfeitos. Com isso, o que sobrou na época, na década de 90, e mesmo no começo do ano 2000, para nós endovasculares tratarmos? Sobrou os casos que não podiam ser tratados por via endovascular, né? Por via cirúrgica, desculpa. Ou pacientes muito graves, que nós não tínhamos muito o que fazer. Então, pacientes como esse, lesão do tronco da carótida comum, paciente com pescoço hostil já pós-operado e radioterapado, com radioterapia, olha para vocês verem a lesão aqui, pós-colocação de dente. Pacientes pós-operatórios que reestenosavam, ou pacientes que tinham lesão de carota contralateral. Esses eram os pacientes que nós tratávamos na época. Um minutinho, para ver se eu consigo tirar. Pronto, estou vendo melhor as imagens. Então, é isso que a gente conseguiu tratar na época. Se vocês verem bem, realmente eram pacientes muito graves, que
passaram a ser tratados por via endovascular. Isso tinha desvantagem, que a gente tratava poucos pacientes, mas tinha uma vantagem que aumentou muito o nível de habilidade cirúrgica de quem tratava esses pacientes endovascular. Ou seja, enquanto a cirurgia escolhia os pacientes perfeitos para tratar, para a gente sobrava esses pacientes idosos, com muita morbidade, e que realmente essa imagem, né, explica muito bem o céu já chamando, já esperando por eles. E isso provou através do Safari. O Safari foi um primeiro trial americano muito bem conduzido, que ele resolveu estudar os pacientes de alto risco, comparar os pacientes de alto risco de endarterectomia com angioplastia de carótida. O que eles escolheram? Pacientes de alto risco. Você vê, eles tinham, olha a inclusão de critério. O paciente tinha que ter lesões graves, tinha que ter doença cardíaca, tinha que ter doença renal, ele tinha que ter carótida, tinha que ter várias lesões. Uma dessas características parecia elegível. Outra coisa que o Safari fez muito importante, ele escolheu muito bem os cirurgiões, tanto cirurgiões como os endovasculares. Ele tinha que ter uma média de 64 procedimentos para se entrar no trial, né, que variava de 200 a 700 angioplastia de carótida. Isso foi o que nos ajudou muito. E exigiu o uso da proteção. Aproximadamente 96 a 97% dos pacientes que entraram no Safari usaram um sistema de proteção carótida. Olha aqui como é que ficou dividido, né? Intention to treated e treated, né? Os pacientes, se você vê, estatisticamente não tiveram grande diferença, chamando atenção para a lesão de nervo craniano, que a cirurgia, historicamente, é estatístico, produz muito mais lesão dos nervos cranianos, pares cranianos, do que endovascular, e vão discutir um pouquinho sobre os resultados do NASCET. O resultado do NASCET de não inferioridade mostrou que a angioplastia de carótida não é inferior à endarterectomia para pacientes graves e superioridade de 0,053. Ou seja, não era superior, mas tinha uma tendência. Bom, qual que é o endpoint desses pacientes? Né? O endpoint do paciente do Safari era AVC, morte e infarto agudo do miocárdio. Todos eles. Né? E você começa a ver a diferença disso. Olha só no Safari. O paciente que foi tratado com carótida, o endpoint foi muito menor do que foi submetido à endarterectomia. Quando você vai para só AVC do mesmo lado, qualquer AVC, tá, gente? Quando você vai analisar só AVC do mesmo lado, ou morte, também você tem um resultado mais favorável para a angioplastia de carótida. Quando você vai só para AVC, também você tem um resultado favorável para a carótida. Quando você trata os pacientes sintomáticos, é muito parecido. E um assintomático é muito diferente. Lembrar sempre que o Safari, ele tratou tanto pacientes sintomáticos quanto assintomáticos. Tá? E os pacientes assintomáticos, eles tinham que ter mais de 80% de lesão de carótida. Bom, com o tempo, você vê que o paciente que usou o stent para tratar a sua lesão, que fez angioplastia de carótida, com o passar do tempo, ele ficou mais livre dos efeitos adversos que o paciente que fez a endarterectomia. Apesar de não ser estatisticamente significativo, isso mostrou uma tendência estatística em favor do stent para os pacientes de alto risco. Qual foi o que a gente pode levar assim de conclusão do Safari? É que ele foi um trial que tratou pacientes graves e que mostrou para a gente uma não inferioridade em relação a AVC, morte ou infarto agudo do miocárdio. Lembrar que foi um dos primeiros trials que usou infarto agudo do miocárdio como ponto importante de resultado, porque os outros não mostraram. E como resultado secundário, ele mostrou que teve uma incidência cumulativa maior de AVC, morte e infarto agudo do miocárdio e lesão dos nervos cranianos os pacientes que foram submetidos à endarterectomia, né? E lembrar sempre que o resultado
O resultado do Safari ele só serve para pacientes de alto risco. Você não pode extrapolar esse resultado para pacientes que têm riscos normais ou standards. É muito diferente esses trials de alto risco para pacientes normais. Normais que eu falo que tem risco tipo NASCET e ACPAS. Uma coisa importante, que mesmo depois do Safari, nos Estados Unidos, mesmo pacientes graves, quando um paciente era submetido à angioplastia, ele não tinha pagamento por esse procedimento aos hospitais, aos médicos. O que aconteceu depois do Safari? O CMS, que é o Centro Americano, que junto com o Medicare paga os procedimentos, ele precisou de mais 3 trials. Foi o ASHA, o CAPTURE e o CAPTURE 2, para a partir de 2005 passar a pagar o tratamento de angioplastia de carótida de pacientes graves ou de pacientes não graves que não, por algum motivo, ou anatômico ou clínico, não poderiam ser submetidos à cirurgia de carótida, a endarterectomia. Lembrar sempre que eles não pagam pacientes assintomáticos. Nos Estados Unidos, o Medicare não paga, tá? Então, se pagar, normalmente são planos privados, e os pacientes de Medicare americano, que são os pacientes aposentados, pacientes que são pagos pelo governo, até hoje não se paga o tratamento de angioplastia de carótida, a não ser nesses pacientes de alto risco que eu falei com você. Os convênios normalmente pagam. Tá? São duas coisas diferentes. A aprovação pelo FDA do tratamento, mostrando que o procedimento pode ser feito, é uma coisa. O pagamento é outro. O pagamento pode ser feito por planos privados, é uma coisa, e quando é pago pelo governo, é pago pelo CMS, né, o Centers for Medicare, ele não paga, a não ser em pacientes de alto risco até hoje. Bom, a partir do momento que nós começamos a ter bons resultados, né, com os pacientes graves, você sabe que a gente literalmente cresce o olho. Por que a gente não pode tratar outro paciente? A gente passa a ter o desejo de tratar outros pacientes, né? Por que eu não posso tratar um paciente como esse que o Rogério mostrou tantos casos de paciente que tem uma lesão de carótida, ele é sintomático ou assintomático, mas que tem um risco normal para os pacientes NASCET e ACPAS? Por que eu não podia tratar? A gente realmente começou a tentar cada vez mais ter mais dados e fazer trabalhos para poder ter estatisticamente uma razão para tratar esses pacientes, né? A gente até agora não tinha. Bom, então começou uma luta realmente entre trials feitos na Europa e feitos nos Estados Unidos sobre endarterectomia versus angioplastia de carótida. E para tratar pacientes de risco standard, né? Risco de NASCET e ACPAS. Bom, como é que esses trials evoluíram? Nós tivemos, basicamente, né, três trials, 4 trials europeus, que foram para a gente um desastre, né? Se você viu o EVA-3, então, e o ICSS, na Europa, eles produziram um estrago terrível, porque o EVAS parou antes de acabar, por causa do risco aumentado, né, de morte ou AVC nos pacientes que foram submetidos à angioplastia de carótida sobre os pacientes que foram submetidos à endarterectomia. O EVA-3 acho que atrasou em 20, 30 anos a evolução da angioplastia de carótida, principalmente na Europa, porque a Europa, como nós todos sabemos, é um dos berços, talvez o berço da terapia endovascular, principalmente neurológica, né? Então, foi realmente um atraso para a gente muito grande. E lembre-se que os trials europeus só levaram em consideração AVC e morte. Eles não levaram em consideração infarto agudo do miocárdio, como o Safari americano provou. Bom, por que aconteceu isso? Existe um estudo, né, europeu que ele é um registro, tem 5.000 casos, feito pelo Matias, o grupo alemão, que estudou a relação do resultado ruim no EVA-3, no SPACE e no ICSS contra o Safari e o CRASH. Não vamos falar do Cavatas, não, porque o Cavatas, estaticamente, é um trial muito mal desenhado. Bom, o que ele viu primeiro? Que enquanto no Safari 96% e no CRASH 96% dos pacientes usaram
fio de proteção, olha nos outros trials europeus. No AVA3, gente, praticamente até metade do trial não se usava, quase 30% dos pacientes usaram fio de proteção. Eles passaram a usar a partir da segunda metade. Então, isso realmente mostra o risco disso, né? E outra coisa que chama muita atenção é a experiência, a expertise do time endovascular. Enquanto no Safari, no CRASH, traz americanos, os cirurgiões e os endovasculares foram todos treinados e monitorizados e tinham que ter resposta abaixo de 6%. Nos outros, olha o número. Precisava ter 5 casos, 10 casos para entrar num trial desse. Isso mostra, como eu falei no começo, que o NASCET e o ACAS foram muito bem desenhados, mostra que o SPACE, o EVAS e o CSS europeus foram trials que não tiveram cuidado que nós tivemos, que se teve com os trials americanos no começo. Por isso, o resultado ruim. E a gente sabe, quando a gente não usa filtro, o risco que a gente corre, né, gente? Isso aqui é o paciente que você faz angioplastia de carótida sem filtro contra o que você usa filtro, né? Lembrando do Matrix. Realmente, o filtro ajuda muito a segurar as placas, os debris, evitando o AVC embólico distal, que é um grande risco que nós temos. Então, outra coisa, fala em experiência, né? A experiência é essa, o cirurgião experiente em pegar o queijo na ratoeira, né? Fazendo os procedimentos, igual um rato experiente, e um cirurgião inexperiente, como é que acontece com ele na ratoeira, né? O que é isso? Quanto mais casos se faz, quanto mais entende, quanto mais você é dedicado ao que você faz, melhores vão ser os resultados, indiscutivelmente, né? Isso é para toda cirurgia, nós sabemos disso. E, novamente, o registro europeu mostra isso. Olha só. Morte e AVC em número de pacientes. A partir do momento que você vai tendo muitos casos, você vai diminuindo estatística significativa. E AVC maior também. Então, quanto mais se faz, melhor o resultado, ou seja, experiente. A angioplastia de carótida, a meu ver, é um dos procedimentos que a gente faz, que muitas vezes ele é banalizado, muitas vezes ele não está na moda, mas é que mais tem influência a experiência de quem realiza. Eu falo muito isso para as pessoas que trabalham, principalmente os mais novos, que quando se faz uma angioplastia de carótida, você tem que se preocupar da punção ao paciente no pós-operatório, diariamente. Tudo muda. E isso vem com experiência. Esse trial americano, que na verdade, né, uma compilação de casos que foi feito nos Estados Unidos, mais ou menos 3.500 pacientes tratados nos Estados Unidos, mostra que como que você consegue atingir menos de 3% de risco em pacientes assintomáticos quando se trata de angioplastia de carótida, quando a equipe passa a ter, em média, 72 casos ao ano de angioplastia de carótida. Ou seja, você fazendo muito caso, você vai diminuir significativamente o número de complicações. E esse número mágico que eles chegaram foram 72 casos. Foram 3.500 pacientes avaliados, independente de idade, octogenário ou não, sintomático ou não, assintomático, desculpa, comorbidades associadas. Então, se você faz mais de 72 casos ao ano, em média, a sua equipe vai conseguir ter menos de 3% de complicação ao ano de pacientes assintomáticos. Isso é muito importante. Então, mais uma vez falando, experiência conta muito. Outra coisa que os trials europeus não colocaram, eles não colocaram infarto agudo do miocárdio ou elevação de enzima como fator de endpoint de resultado. Isso é um grande erro, vou explicar para vocês muito bem por quê. A doença aterosclerótica, aquela imagem que a gente tem, né, do iceberg, é só um ponto. Quando você trata um paciente com doença de carótida, você sabe que a doença aterosclerótica não está naquele só ponto, é um todo. Né? E o infarto agudo do miocárdio, ele é um dos fatores mais importantes em relação ao longo tempo de sobrevida e do paciente ficar livre de eventos. Olha aqui para vocês terem uma ideia. Esse foi um compilado dos pacientes do CRASH, tá? São dados do CRASH. Quando você pega o paciente que não tiver infarto agudo do miocárdio, olha como é que eles ficam sem eventos livres durante 4 anos. Se esse paciente teve um infarto agudo do miocárdio, né, feito com eletro, feito com enzima, feito com outros
diagnósticos, olha o que acontece com ele. Ele fica com muito maior risco de eventos que vão prejudicar o resultado de long-term follow-up desses pacientes. Se esse paciente só tiver alteração de enzima, ele não precisa ter nem clinicamente um infarto. Olha o que acontece com esses pacientes. Então, é estatisticamente significativo, tá? O resultado do infarto agudo do miocárdio ou da alteração de enzima nos pacientes que vão ser submetidos ou à angioplastia de carótida ou à endarterectomia. Por isso que, quando a gente, os trials que vão olhar pacientes de alto risco, pacientes de risco standard, eles tentam o máximo possível não incluir esses pacientes. Por quê? Porque eles sabem que vai alterar no long-term follow-up o resultado dos pacientes que tiveram ou infarto agudo do miocárdio ou mesmo alteração enzimática. Você não precisa ter nada mais. O paciente você acabou o procedimento ou de carótida ou de cirurgia, esse paciente teve alteração de enzima. Se você segurar e acompanhar esse paciente durante 4 anos, você vai ver que é estatisticamente significativo que ele vai ter um resultado pior que o que não teve, independente do procedimento que foi feito. Bom, depois disso tudo, né, a gente continua só tendo desejo de fazer esses pacientes que eu falei antes, pacientes standards, né? A gente só podia continuar fazendo pacientes de alto risco, porque os trials europeus realmente foram bem prejudiciais ao desenvolvimento da terapia endovascular em relação ao tratamento de carótida. Até que apareceu em 2010 o resultado do CREST. O CREST foi um tratamento, foi um trial americano, né? Que ele olhou pacientes sintomáticos e assintomáticos. A princípio era só para fazer pacientes sintomáticos, depois passou a ser assintomáticos também, usando critérios da American Heart Association para estenose, né? Usando em 96% dos pacientes tratados fio de proteção, e todos os pacientes, todos os cirurgiões ou neuroradiologistas que fizeram os procedimentos, eles foram certificados, foram acompanhados. Aproximadamente 50% desses pacientes, desses cirurgiões, não puderam entrar no trial por causa de resultados. Então, a gente tomou um cuidado maior, eles tomaram um cuidado maior, tiveram uma melhor avaliação, um desenho estatístico do trial que os trials europeus. Bom, e o endpoint primário foi associação de qualquer AVC ou infarto agudo do miocárdio ou morte durante o período peri-procedimento, que foi desde a randomização até 30 dias depois, ou após 4 anos de evolução. Vamos ver o que o CREST mostrou para a gente. O CREST usou primariamente os mesmos critérios do NACET e do ATLAS, ou seja, pacientes de risco standard, tá? Para tratamento e não os pacientes de alto risco. Quando a gente vai estudar o endpoint do período peri-procedimento até 30 dias, o que acontece? Olha só. Nós temos um maior número de complicações de evento primário para carótida, mas nenhum é estatisticamente significativo. Tá? Nenhum. Você tem mais AVC nos pacientes que fizeram angioplastia de carótida, qualquer AVC, tá, gente? Isso aqui é qualquer AVC. E compensação, mais infarto do miocárdio nos pacientes que fizeram a angioplastia de carótida. Morte estatisticamente significativa, que eu coloquei, isso aqui não era endpoint, mas só coloquei para lembrar vocês que a lesão do nervo craniano é muito, muito significativo em relação a favorável angioplastia de carótida em relação à cirurgia de carótida, que não é nada estranho para a gente sempre soube disso. Né? Quando você vai para o endpoint de 4 anos, o stroke, o AVC ou a morte se aproximam muito nos dois, né? E uma coisa que acontece, depois que você tira os pacientes que tiveram AVC durante o procedimento de 30 dias pós, né? O pós-operatório imediato,
a relação inverte. Você tem mais AVC tardiamente em relação à endarterectomia que ao stent. Isso é muito difícil, nos outros trials não mostraram. Então, estatisticamente, não houve grandes alterações nesses pontos. Bom, e se você for ver a evolução dos pacientes, com o tempo, eles se igualam. Então, mostra que a angioplastia de carótida e a endarterectomia são procedimentos com long-term follow-up de 4 anos similares. Uma coisa que chamou a atenção para a gente quando a gente foi estudar, quando se estudou o CRASH, é que em relação à idade dos pacientes que eram submetidos aos dois procedimentos, mostrou que a angioplastia de carótida é muito melhor nos pacientes abaixo de 70 anos e a endarterectomia nos pacientes mais velhos era melhor, né? Isso mostrou que isso foi um resultado estatisticamente significativo. Bom, o que nós chegamos à conclusão com o CRASH? O CRASH mostra que os dois procedimentos eles são muito parecidos. Existe uma maior tendência de AVC nos pacientes que foram submetidos à angioplastia de carótida e uma maior tendência de infarto agudo do miocárdio dos pacientes que foram submetidos à endarterectomia. Mas não é estatisticamente significativo. E eu mostrei para vocês que a partir do quarto, até com o passar do tempo, os dois procedimentos vão se aproximando, então não tem significância estatística os dois procedimentos, ou seja, são dois procedimentos iguais para se tratar pacientes com risco estável, né? Depois do CRASH, começou a se tratar nos Estados Unidos pacientes com todos os tipos de carótida, sem nenhum problema, mas o que liberou, o que foi a resposta final do FDA falando que você podia tratar todos os pacientes com stent igual você poderia tratar com angioplastia de carótida, com endarterectomia, não foi o CRASH por si só, foram os dados do CRASH que foram reavaliados pelo FDA, né? Foram reavaliados por um grupo que chama PMAS, Post-Market Approval Supplement. O FDA faz isso com todos os novos devices, todas as novas técnicas. Diferentemente do CRASH, eles usam vários outros estudos de dados. Eles não usam só o PAIR Protocol, como foi o CRASH. Eles usam muitos. Eles usam o PAIR Protocol, Intention to Treat, Us Treated e outros. Eles fazem um desenho estatístico diferente. E, em vez de ele falar de superioridade, ele fala em não inferioridade. A partir do momento que um tratamento ou um device ele não tem inferioridade a outro, o FDA fala que ele pode ser usado. Então, ele foi avaliar com os dados do CRASH, com a outra avaliação, apesar de, se você for falar do ponto de vista muito purista, estatístico, é um pós-CRASH, mas é um pós-hoc, mas, na verdade, não é um pós-hoc. Ele foi feito simultaneamente, né? E avaliando todos os dados do CRASH, o que chama atenção, o que chamou atenção para esse estudo, o overview? Que, em relação ao AVC, o que estatisticamente significativo o AVC foi? Por que ele foi estatisticamente significativo? Não por conta do AVC maior, mas sim do AVC menor. O AVC menor é que realmente fez o AVC ser um pouco maior nos pacientes que foram submetidos à angioplastia de carótida que a endarterectomia, e não AVC debilitante, né? E outra coisa foi a importância do infarto agudo do miocárdio. Vamos estudar isso seletivamente em relação à angioplastia de carótida e endarterectomia para a gente entender se realmente isso tem valor. Vamos lá. Se você pegar o AVC menor, que realmente tem importância estatística, você pegar os dois tratamentos, o stent carótida e a endarterectomia, avaliar usando o NIH-SS, escala de AVC, você vai ter 1,10% e 0,6% em um mês, daqui a 6 meses são iguais. Ou seja,
Não tem diferença, não tem diferença. São dois resultados iguais. Então, com 6 meses, o AVC menor na angioplastia de carótida, ele tem o mesmo resultado da endarterectomia. Então, aquela estatística, ela muda muito em relação a isso. E se você for usar a escala de Rankin, é a mesma coisa. Então, se a gente fosse usar realmente os AVCs que importam para esses pacientes, talvez mudasse muito o resultado. Em relação ao infarto agudo do miocárdio, repetindo aquele gráfico que eu mostrei no começo, olha a importância dele para deixar os pacientes livres de qualquer causa de mortalidade. Se você pega o grupo controle, paciente que não teve infarto agudo do miocárdio, que nem teve AVC, olha o que acontece. Qualquer tipo de AVC, ele traz o maior risco de morte nesses pacientes até aproximadamente 900 dias. A partir daí, o infarto agudo do miocárdio é muito importante. Ou seja, a partir de 900 dias pós-tratado, o paciente que teve um AVC ou o paciente que teve infarto agudo do miocárdio é muito mais grave. Ou seja, o paciente que teve no trial do CREST, os pacientes que foram submetidos à endarterectomia tiveram muito mais infarto agudo do miocárdio que os que foram submetidos à endarterectomia. Então, é estatisticamente significativo a mortalidade com o passar do tempo. Ou seja, o paciente que tem alteração de enzima, ele vai ter mais chance de ter morte nos próximos anos. E o paciente que fez estente de endarterectomia teve muito mais infarto agudo do miocárdio ou alteração enzimática. Se você coloca o AVC menor, que é o que realmente teve importância estatística, e tira o AVC maior, então é gritante a importância da alteração de enzima do infarto agudo do miocárdio. Isso favoreceu muito a angioplastia de carótida em relação à endarterectomia, se você for olhar os pacientes com 4 anos de evolução. Outra coisa aqui, experiência. Olha aqui para vocês verem o que aconteceu no CREST. A partir de 50% do trial, olha os resultados como melhoraram. Em pacientes, em todos um paciente sintomático. Ou seja, quanto mais casos foram tratados, ou seja, quanto mais experiência os cirurgiões, os endovasculares tiveram, melhor foi o resultado. E em relação àquele dado de idade que eu mostrei para vocês que o CREST mostrou. Na reavaliação do FDA, dos dados estatísticos, ele achou uma alteração muito importante, um erro estatístico na avaliação, segundo eles, do trial. O que aconteceu? Como os pacientes abaixo de 60 anos foram muito melhores os resultados para a angioplastia de carótida do que os de endarterectomia, quando você analisava o grupo como um todo, isso mostrou um resultado muito pior nos pacientes mais velhos. Isso teve uma variação da curva. Isso chama best fit. Tá? Se você retira os pacientes, olha só, retira os pacientes que foram melhor para a angioplastia de carótida, deixa os que foram pior e analisa em conjunto, não tenham nenhuma alteração estatística em relação à idade. Olha aqui o que eles ficaram. O FDA corrigiu o que ele achou da publicação do CREST no New England Journal of Medicine e falou que isso é uma alteração estatística chamada best fit. Ou seja, a idade não é fator para se indicar endarterectomia ou angioplastia de carótida. Os resultados nos dois são semelhantes. Bom, depois desses dados todos analisados, tem um julgamento no FDA. São 11 pessoas que têm expertise em estatística, em conhecimento de angioplastia de carótida e endarterectomia e não têm interesse em relação aos dois procedimentos. Eles gostam muito de anestesistas para fazer essas avaliações. Eles respondem a 3 perguntas. Se a angioplastia de carótida e o uso de stent, proteção, é seguro, o resultado foi sim. 60% dos 11, 6 dos 11 acharam que sim, 4 não e 1 se absteve, não soube responder. É razoável e efetivo o tratamento da angioplastia de carótida dos pacientes estándar? 8 dos 11 falaram que sim. Os benefícios superam os riscos? 7 falaram que sim. Então,
essa avaliação pós-hoc do CRASH, que foi responsável pela aprovação pelo FDA do tratamento de carótida usando o Acolink e o sistema de proteção, os pacientes de risco standard, independente se são sintomáticos ou não, independente da idade, independente de qualquer outro fator. Ou seja, a partir desse trabalho, né, qualquer paciente, risco standard ou alto risco, ou pacientes de qualquer idade, puderam ser submetidos à angioplastia de carótida e considerado pelo FDA um procedimento seguro, né? E o número nos Estados Unidos aumentou muito com isso. Bom, então, nós saímos daquela fase de desejo de tratar esses pacientes standard para nos lambuzarmos agora, ou seja, passou a poder tratar todos os pacientes, independentemente do risco, da idade, sintomáticos ou não pelo FDA. Então, você tem dados hoje estatísticos, dados de resultados, talvez da maior empresa de regulação médica do mundo, de atos médicos do mundo de equipamento, que é o FDA americano, para tratar qualquer paciente que você acha que tem indicação. Quer ver que tem uns critérios já do American Heart Association deles para se tratar, ou seja, pacientes com mais sintomáticos ou não, com lesões graves, e com que você tem, desde que você, claro, tenha os resultados. Pacientes sintomáticos abaixo de 6% e assintomáticos abaixo de 3%. Bom, eu gostei muito desse trial. Esse trial foi o que avaliou o que aconteceu nos Estados Unidos depois do CRASH, né? Esse trial ele foi publicado agora em 2020. Ele avaliou todos os pacientes, 85% dos pacientes tratados em 2010 e 2015 nos Estados Unidos, foram 435 mil procedimentos de carótida e de endarterectomia, né, nos Estados Unidos, e nós chegamos a essa conclusão. O que aconteceu depois do CRASH no tratamento da doença carotídea nos Estados Unidos? A angioplastia de carótida, ela se manteve estável com discreto declínio. A endarterectomia teve uma queda substancial. A endarterectomia nos Estados Unidos hoje, aproximadamente a cada ano, 3 mil casos a menos são feitos. E o total, houve uma queda do número de procedimentos realizados quando se soma a endarterectomia e a angioplastia. Por que aconteceu isso? Principalmente para pacientes sintomáticos. Hoje, assintomáticos. Isso é uma crítica muito grande hoje, tratamento de pacientes assintomáticos. Pacientes assintomáticos têm que ser muito bem selecionados para serem tratados. E hoje a gente tem poucos dados para falar que você pode tratar o paciente assintomático com muita segurança. Então, isso que aconteceu. Existe uma crítica muito grande nos Estados Unidos, por isso nós vamos ter o CRASH 2 para ver esses pacientes. Ocorreu um aumento do custo da angioplastia de carótida, e é estatisticamente significativo. Por quê? Porque começamos a usar novos materiais, nós começamos a usar novas técnicas, e isso aumentou o custo, indiscutivelmente, da angioplastia de carótida em relação à endarterectomia nos Estados Unidos. Você vê aqui, em relação aos casos eletivos, né, que são os pacientes assintomáticos, eles chamam, a angioplastia de carótida houve um aumento, a cirurgia houve um aumento discreto, e a angioplastia de carótida caiu. Por que a angioplastia de carótida caiu? A angioplastia de carótida caiu principalmente porque em relação ao risco do paciente assintomático, né? Ele ainda existe aquela dúvida sobre o paciente assintomático. Então, ele caiu um pouco em relação aos casos eletivos, mas os pacientes sintomáticos, olha o que aconteceu. Cada vez mais se faz angioplastia de carótida nos Estados Unidos. Isso também é um pouco do próprio Sapphire, né? Que fica na memória que, por mais que você estude, ainda existe aquela tendência de se tratar o paciente grave com angioplastia de carótida e o paciente não grave com endarterectomia. A gente viu que não é necessariamente isso. Bom, como teve um número muito maior de endarterectomia que angioplastia de carótida, os dois foram pareados, tá? Para se fazer um resultado. Agora, um dado importante. Olha para vocês verem o que acontece. Resultado ainda daquela ideia de paciente grave vai para o estente carótida, paciente não grave vai para a endarterectomia. Quanto mais grave o paciente,
maior o número de angioplastia de carótida, e quanto menos grave, maior a endoterectomia, tanto com risco de mortalidade como a gravidade da doença, né? Isso teve um problema nessa avaliação, porque mesmo depois de pareados, os pacientes mais graves eram estatisticamente direcionados para os pacientes de carótida. Olha só, a avaliação, mesmo depois de pareados, era estatisticamente significativo que mais pacientes graves eram tratados por angioplastia de carótida do que endoterectomia. Vamos ver o resultado? O que aconteceu? Olha o CREST e o estudo americano. Antes de parear e depois de pareado. Olha o que aconteceu depois de pareado. Mais AVC nos pacientes que foram submetidos à endoterectomia que dos pacientes que foram submetidos à angioplastia de carótida. Um resultado totalmente diferente do CREST. Totalmente diferente. Quando você vai para os pacientes sintomáticos, olha a diferença de AVC, tá? Em relação aos pacientes assintomáticos. Só lembrar que nesse trial entraram pacientes de todos os tipos, tá, gente? Paciente de alto risco e baixo risco. Então, é um mundo mais real. Olha o que aconteceu. Houve uma mudança importante de resultados em relação ao CREST. Quando você vai avaliar só os pacientes que tiveram AVC, que foram submetidos à angioplastia de carótida, olha o que acontece. Olha o CREST e olha aqui. Olha só. Houve uma mudança importante. Menos AVCs do que os outros. Quando você vai para a endoterectomia, olha o que acontece. É igual. No CREST e no trabalho americano, né? Ele é igual. São iguais. Ou seja, nós tivemos uma evolução em relação aos resultados com a angioplastia e a endoterectomia manteve-se com o mesmo resultado. Ou seja, mais tempo, mais casos, nós nos tornamos melhores endovasculares que antes, né? Em relação ao infarto agudo do miocárdio, olha o que aconteceu. Depois de pareados, olha, é maior. Antes não, depois sim, né? Em relação à morbidade, a angioplastia de carótida é maior, mas não é estatisticamente significativo, né? Antes de parear e depois. Por quê? Porque é aquilo que eu expliquei. Os pacientes eram muito mais graves. Quando você vai para os pacientes assintomáticos, é igual. Olha só. Como os pacientes mais graves entraram no grupo da angioplastia de carótida, os sintomáticos, né? Esses pacientes tiveram um resultado, nós tivemos um resultado pior em relação à morte, né? Mas quando você vai para os pacientes assintomáticos, pacientes que vieram com menos lesões e tudo, eram iguais. Bom, o que nós chegamos à conclusão? Que houve uma mudança dramática nos resultados da angioplastia de carótida pós-CREST, né? Quando você mapeia esses pacientes todos em relação à severidade e tudo, você mostra que os pacientes submetidos à angioplastia de carótida, eles têm um resultado, têm uma tendência estatística para resultados melhores depois do CREST. Nós melhoramos muito, né? Por que isso aconteceu? Porque nós passamos a entender melhor o AVC, nós passamos a ter uma atuação mais ativa em relação ao AVC agudamente, isso nos melhorou. Nós tivemos também uma melhora de materiais, então mudou-se completamente os resultados. Hoje, nós temos um resultado muito melhor do que nós tínhamos antes. O CREST nos ajudou muito. Então, vou dar um exemplo para vocês de um caso. Olha só, um paciente internado no hospital de 70 anos, que fez uma cirurgia vascular periférica e subitamente no CTI apareceu com NAE de 21. Ela já tinha um passado de história bilateral de endoterectomia. O paciente foi submetido a uma tomografia de urgência e uma angiotomografia que mostrou uma suboclusão da carótida esquerda. A gente achou que tomografia intracraniana mostrou grandes lesões intracranianas, a gente achou que era um quadro de baixo fluxo, tá? Olha aqui, você vê lesão de carótida aqui, lesão de carótida aqui. Esse paciente não tinha pulso periférico femoral bilateral e nem radial. Então, nós fizemos uma punção radial, fizemos, né, aqui subindo pela, desculpa, ulnar, desculpa, vou voltar aqui, por favor, passar para vocês, foi ulnar, desculpa, não foi radial. Subimos com o Simons, fizemos uma angiografia.
né, que mostrou uma suboclusão da artéria carótida interna, já com passado de endarterectomia, e um baixo fluxo intracraniano pela arteriografia. Nós tentamos subir com catéter guia para fazer via radical, não teve sustentação pela angulação da aorta desse paciente, então nós resolvemos fazer uma punção direta. Nós fizemos um roadmap, que estão vendo a agulha, fizemos uma punção direta, passando no introdutor, sempre sob visão, né, gente? Porque o fio tem que ser sob visão, você está vendo a mão da gente, o tempo todo o fio tem que ser sob visão para você não machucar a placa e não soprar a índole. E a gente passou no introdutor 7, e aí realizou a angioplastia, o fio ia passando. O Rogério já mostrou muitos casos, eu vou adiantar, mostrando o resultado final, né, que a gente fez a angioplastia. Você vê que a artéria é toda doente, o paciente muito grave, e o resultado final com o vaso perfundindo. Né? Isso aqui é a arteriografia cerebral pós e essa aqui é pré. Olha a diferença do fluxo. Né? O paciente melhorou muito, o paciente evoluiu mal, porque o paciente era muito grave por outros problemas. O paciente tinha muita comorbidade. Ela teve outros problemas depois, ainda internado, e que veio a falecer. Mas você vê que a gente melhorou muito isso. Antigamente nós não tínhamos tratamento disso. Por isso que nós melhoramos na carótida. Por quê? Porque nós passamos a tratar mais pacientes que a gente não tratava antes. Tecnicamente, a gente melhorou muito. Né? E o tratamento do AVC agudo influenciou no tratamento da carótida. Esse é um outro paciente, 71 anos, chegou no hospital com AVC, na rede de 12, né? Oclusão da carótida direita, sinal da corda aqui no cerebral médio. Né? A gente entrou, né? Opção de carótida, aterosclerose, a gente fez uma angioplastia, abriu, estão vendo o trombo no cerebral médio, subimos, fizemos uma aspiração, retiramos o coágulo, o vaso totalmente aberto, né? Um TIS-3, e depois a gente voltou e fez uma angioplastia de carótida, com filtro, né? Liberando o estente, fazendo angioplastia e mostrando como é que ficou depois, né? Bom, isso aqui é o resultado final. Lembrar sempre, o paciente teve um AVC, teve um quadro isquêmico, mas vocês viram que a gente melhorou muito isso que aconteceu. A gente evoluiu muito nos últimos anos em relação ao quadro. O que a gente tem dúvida ainda é sobre o tratamento do paciente assintomático. Nós temos muita dúvida em relação ao paciente assintomático. Por isso, nós vamos ter um segundo QUEST, o QUEST 2. O QUEST 2 não vai comparar, gente, endarterectomia com angioplastia de carótida. Vai comparar tratamento, melhor tratamento clínico versus endarterectomia, e num outro braço vai comparar melhor tratamento clínico versus angioplastia de carótida. Tá? Toma muito cuidado para falar que o QUEST 2 vai comparar os dois, angioplastia e endarterectomia. Não é para isso, tá? Lembrar, por isso nem pus na aula, não tem resultado, nós temos que esperar esse resultado para ver. Mas, indiscutivelmente, gente, né, a evolução do homem a cada dia mais, né, a gente sabe que é isso, né? A gente acha que talvez o Homo sapiens seja a nossa última evolução. Eu vou falar com vocês que não, porque o stent virou uma coisa, a angioplastia virou uma coisa tão comum na gente, eu costumo falar que a evolução do homem hoje é o Homo stent, né? Cada vez mais stents, não só no pescoço, no corpo inteiro, como no intracraniano, né? A gente tem que se familiarizar com a técnica, uma técnica espetacular, em boas mãos, experientes, usando dados estatísticos, os resultados são muito bons. Muito obrigado a todos. Excelente aula aí, parabéns, Alexandre. Muito boa. Uma extensa revisão aí, muito bem detalhada aí. Brilhante participação. Excelente mesmo, doutor Alexandre, muito obrigado. E como o senhor disse aí no final, né, uma técnica fantástica que em boas mãos, né, pode se fazer praticamente todos os casos. O doutor Rogério também contribuiu bastante, reforçando, né, que isso é uma realidade em mãos experientes. Temos aqui dois profissionais muito experientes que mostraram isso para a gente. Bom, pelo avançar da hora, a gente vai fazer aqui poucas perguntas. Caso alguém queira abrir o vídeo e fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade, né? Toda a nossa audiência. Eu vou fazer aqui, vou começar com o doutor Alexandre, que falou dos estudos. Doutor Alexandre, no CREST, a incidência de AVC é maior em angioplastia. O que quer dizer qualquer AVC?
Quando ele fala qualquer AVC, são os AVCs menores e maiores, né? São AVCs que têm alteração importante do quadro clínico dos pacientes. Quando ele fala menor, são AVCs que não tragam grandes problemas, né? Até o próprio ataque isquêmico transitório, muitas vezes, foi colocado como AVC. Então, esse foi um dos problemas do CRASH que eu mostrei, né? Qualquer AVC, porque quando ele fala, não é só na artéria tratada, tá? Qualquer AVC, do lado direito, esquerdo, vértebro-basilar, tá? Não foi só da artéria tratada. Quando você vai só para a artéria tratada, os resultados de AVC são muito menores nesses trials, mas normalmente eles colocam qualquer AVC, tá bom? Ok. É um problema, né? Principalmente nos primeiros 30 dias, né? Alguns trials, quando passa de 30 dias, ele aceita só como resultado o AVC na artéria tratada, né? Então, o CRASH faz isso. Nos primeiros 30 dias ele aceita o AVC total e a partir dos 30 dias ele aceita só na artéria tratada. Ok. Doutor Rogério, uma pergunta aqui para o senhor. Podemos fazer angioplastia em paciente com AIT? Excelente pergunta, né? O Alexandre já demonstrou isso, uma coisa muito interessante, que o stroke ele veio mudar muito a nossa prática, né? Então a gente perdeu muito com todo o critério, né? Isso não é uma coisa irresponsável. O tratamento de lesões instáveis, de lesões graves, que é exatamente o que você faz durante o AVC, né? Se nós hoje conseguimos tratar um paciente com AVC, ou seja, o Alexandre mostrou um caso muito interessante de abrir um pouco a artéria, ir lá, aspirar, tratar e fazer uma angioplastia, o paciente com AIT você tem que avaliar ele muito bem, ver se a placa é instável ou não instável, né? Assim, certamente deve ser por causa que ele está tendo sintoma, e fazer angioplastia sem nenhum problema. A gente tinha, inclusive, um certo critério, né, que você não mexia no paciente antes de 15 dias, né? O paciente que tinha um AVC, você não poderia fazer angioplastia, nem endarterectomia, né? Hoje a discussão nossa é se você faz stent ou não na fase aguda do AVC, né? Então, e já com antiagregante, etc. e tal, né? Então, o stroke veio trazer uma mudança muito grande de paradigma para a gente na abordagem desses pacientes. E sobre os AVCs que ocorrem durante a angioplastia, né? Assim, muitas vezes você tem pequenas isquemias no acesso, né? Por isso o Alexandre falou muito bem. A gente tem que ter uma prática consistente, né? Uma prática monitorada, né? Assim, eu sempre falo que a estatística ela é fundamental, né? A interpretação dada aí foi muito boa, mas você tem que ter a sua estatística, né? Você tem que saber o que você faz, qual que é a sua incidência de complicação ou não. E isso é o mais importante. Maravilha. Bom, para finalizar, outra coisa importante, né, Rogério? Assim, existe uma guerra assim, entre a endarterectomia e a angioplastia de carota, só uma coisa assim. Não é bem isso, né? Se a gente for falar assim muito honestamente, muito corretamente, são duas cirurgias muito boas quando feitas por pessoas que sabem tratar bem os pacientes e que não têm um viés, assim, eu diria assim, pessoal. Quem faz a endarterectomia bem feita e tem resultados abaixo de 3% para sintomática, abaixo de 6% para sintomático e abaixo de 3% para sintomático, excelente procedimento, né? Excelente procedimento. Então, a gente não está aqui para falar mal de endarterectomia, hipótese nenhuma, tá? Eu só estou te falando que a gente Sim, claro. não pode falar que a angioplastia de carota ela é inferior. Os trials mostram isso. Não tem critério não inferior, né? Não tem critério nem de superioridade nenhuma das duas, né? Exato. O que vale muito hoje é aquele dado que eu falei. Quem faz muito e faz bem tem resultados muito bons, né? É isso. Exato. A gente passou muito tempo trabalhando sob uma pressão muito grande, dizendo que a endarterectomia era o padrão ouro de tratamento, quer dizer, não existia tratamento melhor, e que a angioplastia ainda era experimental. Mas, na verdade, a endarterectomia ela nunca foi padrão ouro. Fazia-se muito endarterectomia, mas até 1980, quase, quando surgem as primeiras angioplastias, a endarterectomia tinha 2 ou 3 trabalhos só. E aí eles começam a correr atrás, e eles amadurecem muito em termos de cirurgia, né? Tanto que você mostrou um dado muito interessante, que eles
diminuíram muito o número de cirurgia. Por quê? Porque eles operavam muito pacientes assintomáticos. E aí a complicação é muito maior, né? Entendeu? Então, assim, é como se houvesse um encontro, né, de técnicas, né? Ou seja, a angioplastia melhorou muito e a endarterectomia reduziu muito as indicações dela, passando a fazer realmente da melhor forma para o paciente, né? Outro problema é que os guidelines, eles pegam todos os trabalhos. Eles pegam o trabalho da década de 80 e vêm até agora e fazem um estudo, né? Então, é um grande problema para a gente que faz a angioplastia de carótida. A gente vem evoluindo progressivamente, mas talvez tivesse que mudar um pouco isso. Quando fosse fazer um guideline, fazer um meta-análise, de 2010 para cá. Não, 2010, até que fosse 2000 para cá, porque a gente vai ter muita dificuldade nisso. E os guidelines, principalmente da American Heart Association e da Sociedade de Neurocirurgia, de Cirurgia Vascular, elas são muito baseadas em estudos de meta-análise de todos os trabalhos, né? Então, nós somos a evolução tecnológica, ela é muito presente na nossa especialidade, né? Exato. E é muito rápido. Excelente. Perfeito. Uma última pergunta aqui, doutor Guilherme Castro pergunta: na prática atual, a angiografia ainda é o padrão ouro para indicar angioplastia? Ótima pergunta. Deixa eu falar uma coisa. Essa pergunta é uma das perguntas mais espetaculares que tem. Eu vou te parabenizar, Guilherme, por você fazer isso. Por que eu estou te falando isso? Ela é ouro e ela é feita por nós. Antes de você fazer uma angioplastia de carótida, você faz uma arteriografia. Então, quantas vezes o Rogério deve ter visto muito caso, todo mundo aqui, muitos pacientes, muitos casos, há pouco tempo atrás, uma semana, 2 semanas, 2 pacientes seguidos que duplex com lesão grave, angiorressonância com lesão grave, você faz a arteriografia, a lesão é leve. Então, tem muita gente que faz endarterectomia só com angiorressonância, ou angiotomografia, ou angiorressonância, ou angiotomografia, né? Então, assim, é o padrão ouro para endovascular. Agora, você imagina se você vai fazer uma arteriografia no paciente para depois mandar ele para uma endarterectomia. Isso é uma coisa que nos favorece muito para a gente, nós que somos endovasculares, sabe? Porque você vê muito mais coisa. Você não só vê lesão de carótida, você vê lesão distal, você vê lesão em muito vaso. Então, você vai fazer uma arteriografia, uma lesão grave de carótida, tem N lesões em vaso cerebral médio, cerebral anterior, artéria basilar. Esse paciente, você expõe esse paciente a um risco de uma cirurgia desnecessária. Então, a arteriografia, ela é um padrão ouro para a gente, do endovascular que você faz, mas para a cirurgia hoje ela deixou de ser que ela é, né? Apesar de ser o melhor, ela não é feita. É muito interessante, assim, principalmente pacientes muito idosos, né? Eu avalio o paciente muito, né, com Doppler, com angiorressonância, menos frequentemente com angiotomografia, mas muito com angiorressonância, e você vai para a angiografia, para a angioplastia única e exclusivamente. E aí a gente faz o exame, que é o padrão ouro, que é a angiografia. E ali você decide. E tantas vezes eu já desci para trás que o pessoal até fica falando: não, Rogério, você é cirurgião ou você é clínico? O que você faz, né? Então, assim, é muito importante você ter esse bom senso, né, de não realizar uma angioplastia de forma desnecessária, né? Você só ganha, não tem jeito. E o paciente mais do que você. Não tem como. Eu acho que, modernamente, isso é uma grande vantagem para a angioplastia de carótida, quem faz a angioplastia de carótida, poder fazer a arteriografia. Né? É temerário você indicar uma cirurgia dessa apenas com uma angiotomografia, com Doppler. Eu acho temerário. Eu também acho. Sim. Excelente, então. Doutores, muitíssimo obrigado, né, pelo tempo, pela dedicação em nos apresentar tantas informações relevantes. Né, muito obrigado a todos os participantes. Né, nós chegamos a ter 67 participantes online. Estamos finalizando aqui, apesar do avançar da hora, com praticamente 50 participantes online. Né? Muito obrigado a todos. Né? Convido a seguirem os nossos canais, né, de comunicação da Minasfar. Nós temos o canal no Instagram, no Facebook, e o nosso webinar ele fica registrado no nosso canal do YouTube também. Tá? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite aí, obrigado a todo mundo dessa hora aí. Obrigado a todos. Parabéns, Alexandre. Parabéns, um abraço. Abraço a todos aí. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau.